Para fechar a pauta dos temas abordados neste congresso, o último painel falará sobre a segurança da informação e compartilhamento de dados. E para compor este importante painel, temos a satisfação em convidar o ex-diretor da Polícia Federal e ex-diretor-geral do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, senhor Rogério Galoro. Convidamos a diretora adjunta de Inovação, Cibersegurança e Tecnologia da FEBRABAN, senhora Carolina Sansão. Convidamos ainda a CEO, PhD e sócia fundadora da PEC Advogados, Patrícia Peck. Também para compor este painel, convidamos a diretora de Privacidade e Segurança da Informação, substituta da SGD, Loriza Andrade Vaz de Mello. E para moderar este painel, temos a satisfação de passar justamente a palavra a ela, a senhora Loriza Andrade Vaz de Mello. Alô? Boa tarde a todos. Obrigada pela participação. Estamos aqui encerrando o congresso, né, com esse tema tão relevante, né, que é a segurança e o compartilhamento de dados, né? A gente sabe que o tema do congresso, né, identidade, cidadania digital, esse nosso tema que trataremos aqui é essencial para seu sucesso. A gente sabe que um dos pilares, né, um dos grandes marcos da SIM é a unicidade, né? Nós teremos uma única SIM, ao contrário do que hoje temos, né, que é possível a gente ter uma RG por estado. Então, esse grande marco da SIM visa aí a redução de fraudes, né? É um dos quesitos que ela aborda. E nós aqui iremos, então, trabalhar um pouquinho esse tema tão fundamental. Outra questão que assim aborda é a unificação de estruturas administrativas, né? Dados unificados, e a gente vai também trabalhar um pouquinho esse tema aqui. Na SGD, esse tema é amplamente difundido e trabalhado, né? Nós temos um programa de privacidade e segurança da informação na SGD. Ele foi instituído por uma portaria do ano passado, a 852, e nós trazemos aí todos esses assuntos, esses aspectos para os órgãos do CISP, né? São órgãos federais, mais de 250 órgãos federais, onde a gente trabalha esses temas tão importantes. Então, vamos começar aqui. Nós temos aqui 3 convidados, né? Vou começar, então, pelo senhor Rogério Galoro. Por favor, fique à vontade. Muito obrigada. Boa tarde, senhoras e senhores. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite. Para mim, estar aqui num evento como esse, falando de cidadania digital, identificação humana, biometria, é simplesmente o que eu tenho feito nos últimos 14 anos. Eu tenho 29 anos como delegado da Polícia Federal, me aposentei agora em abril, e eu, nos últimos 14 anos, tenho uma ligação muito próxima, me dedicado muito à segurança da informação e à biometria na identificação. Eu gostaria de agradecer o convite, na pessoa do Célio, que foi muito educado, e nós conseguimos compor os nossos horários e permitiu que
eu estivesse aqui hoje. Para mim, eu vejo mais amigos do que desconhecidos. E vejo aqui pessoas que fizeram parte da construção, da biometria na identificação dos documentos brasileiros nos últimos anos. Não vou me adentrar, nosso tempo é muito curto, eu não vou me adentrar e falar do RIC, documento de identificação único, das agruras, dos avanços, e eu vou me ater a dois projetos que eu participei com bastante intensidade. O primeiro deles é o passaporte brasileiro. Nós passamos um dos piores passaportes do mundo para um dos melhores do mundo. Isso foi num projeto que demorou de 2002 a 2006, que eu tive a honra de coordenar, com várias pessoas que estão aqui, participaram desse projeto. Esse projeto foi pioneiro porque ele, na verdade, foi o primeiro documento biométrico brasileiro, federal, nacional, com indexador. O problema é que o indexador não era único, era o número do passaporte. Ele se alterava cada vez que o passaporte se renovava. Isso não é bom, né? Tanto que isso foi corrigido posteriormente. Hoje nós temos um indexador, que é o CPF. Esse documento, essa implementação, que demorou muitos anos e foi muito dura, muito cara para todos nós, esse modelo foi seguido depois. Ele foi seguido depois pela Justiça Eleitoral, que implantou o cadastro biométrico do eleitor, e tantas outras que vieram depois. Quais eram as grandes dificuldades na época na implementação do projeto do passaporte? O primeiro deles era a conscientização da alta gestão. Vocês vão vendo que esse problema é recorrente hoje nos grandes processos de transformação, do Brasil, do exterior, área privada, área pública, é a conscientização da alta gestão. Nós tivemos muita sorte, porque os autogestores daquela época se empenharam demais e nos permitiram, nós técnicos, a liberdade para implementar esse projeto. Os gestores na época, e eu faço questão de reconhecer, porque foi fundamental a participação deles, começando pelo nosso diretor-geral à época, Dr. Paulo Lacerda, que permitiu que eu conduzisse aquele projeto, me afastando dos meus afazeres tradicionais como delegado de polícia e como chefe da divisão de passaportes. Em segundo lugar, até um nível superior, era o ministro da Justiça à época, o Dr. Márcio Tomás Bastos, que encarou esse projeto como um dos principais projetos do Ministério da Justiça, eu diria o maior projeto naquele ano. Ele encarou e tomou decisões políticas muito desafiadoras. Ele teve muita coragem na época, o que nos permitiu avançar. E, finalmente, o presidente da República na época, que era o presidente Lula, que também abraçou como um dos maiores projetos do Brasil à época. Foi graças a essa entrega que nós conseguimos, então, concluir esse projeto, que foi um dos maiores projetos de passaporte do mundo. Bom, o segundo grande desafio era a falta de recursos. Também mais algo que permeia todos os nossos projetos hoje, a falta de recursos, e você ter a dificuldade de lutar com as outras áreas que também disputam por recursos, também têm projetos magníficos, importantíssimos. E, finalmente, nós tivemos que lidar com um grande desafio que eram as mudanças. Maquiavel diz que a mudança é algo muito desafiador para o gestor, porque aqueles que serão prejudicados já sabem de cara, e aqueles que serão beneficiados ainda não perceberam. Então, quando você faz uma grande mudança institucional, de políticas públicas, ou algo que afeta milhares de pessoas, você normalmente já começa com a maioria de antagonistas. Depois é que você vai conseguindo ganhar, caso o projeto seja bem sucedido. Eu me lembro de uma certa feita, onde o diretor executivo, Dr. Zumar Pimentel, pediu que eu, chefe da divisão de passaportes, apresentasse esse projeto para 27 superintendentes da Polícia Federal, numa reunião na Academia Nacional de Polícia. E eu, então, fiz a apresentação, extremamente orgulhoso daquele avanço, e eles todos em silêncio. Quando termina a apresentação, eles se levantam, um deles se levanta, eu vejo que havia uma reação negativa, e um deles se levanta e me pergunta: doutor Galor, o senhor está querendo me dizer que nós não vamos mais assinar os passaportes?
Eu digo, não vamos mais. Isso não faz mais parte dos documentos modernos, os documentos de leitura mecânica. E aquilo foi uma revolta. Praticamente os 27 ficaram contra o projeto, tendo essa alegação de que não iriam assinar o documento como uma perda, né? E, na verdade, nós sabemos que não houve perda nenhuma. O passaporte ganhou 15 itens de segurança, se transformou um dos mais modernos, mais seguros do mundo. O segundo projeto que eu trago aqui, que também participei, é o cadastro de eleitores, que começa, então, posteriormente à implementação do passaporte. E é um projeto, acredito eu, mais desafiador do que o passaporte ainda, porque nós estamos falando de um universo gigantesco, né? Então, o TSE começa a implementar, seguindo o modelo implementado pela Polícia Federal, só que nós estamos falando aqui de um gigantismo enorme. Nós estamos falando hoje, a base de dados do TSE é de mais de 150 milhões de indivíduos. O passaporte tem em torno de 20 ou 30. Enfim, esse é um desafio muito grande em todo o país. Então, no início havia uma certa dificuldade na coleta das biometrias, né? Elas não eram coletadas com tanta qualidade como são hoje. Isso gerou algum retrabalho, mas, enfim, tudo isso foi superado. E um dos problemas, na época, que permanece hoje, é a questão da duplicidade de banco de dados biométricos, né? Esse é um grande problema, porque ele causa retrabalho, ele causa choque, às vezes, de base de dados, e isso eu não vejo como algo bom, pelo menos para a logística, para a economia, mas, enfim, existe ainda isso hoje. Então, a Polícia Federal tem o seu banco de dados, o TSE tem o banco de dados, a Denatran tem outro banco de dados, os estados têm os seus bancos de dados, e então, essa diversidade de bancos de dados foi e ainda é um desafio que temos que superar. Bom, um desafio, um problema que permeia todos os projetos, tanto da administração pública, principalmente a administração pública, mas a iniciativa privada também, é o baixo investimento. E aí, quando nós falamos de tecnologia da informação, o perigo e o risco e a inconsistência é ainda maior. Porque nós falamos de algo que não é compreendido pela maioria dos gestores. Então, como você fala investimento em segurança da informação quando o objeto daquela empresa não é tecnologia, né? Nós estamos falando de logística ou de outro objeto principal. Então, tecnologia da informação não é compreendida como deveria e isso causa um retardo no avanço dos projetos. Não compartilhamento de dados. Eu passei por isso a vida toda. Dado é informação. Informação é poder. Ninguém quer compartilhar poder. Certo? Todos aqueles que detêm um banco de dados que lhes confere poder têm um carinho e uma dedicação especial àqueles dados. Aí o primeiro problema relacionado ao compartilhamento de dados. O segundo é a fragilidade estrutural do banco de dados. Nós constantemente nos deparamos com as fragilidades dos bancos de dados das nossas instituições. Então, como que você vai compartilhar aqueles dados se eles não estão bem estruturados para você? Você não quer demonstrar essa fragilidade, né? E quando você compartilha, você permite, essa transparência permite que você seja avaliado, e às vezes mal avaliado. A outra questão é a dificuldade da integração. Os bancos de dados são desenvolvidos e executados por sistemas diversos, a base de dados, Big Data diferentes, e o link entre eles, o compartilhamento, se torna muitas vezes muito difícil e complicado. Então, essas três questões, elas dificultam bastante o compartilhamento de dados, que é fundamental. Em 2018, houve o advento da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Foi um grande avanço, ela trouxe limites e responsabilidades, ela nominou os atores, né? Então você tem o titular, o controlador, o operador e o encarregado. Essas pessoas já existiam no mundo anterior, mas elas foram nominadas e foi dada a elas responsabilidades. E dentre outras medidas. Isso causou
um temor muito grande à época, isso era de 2018, na época eu era diretor-geral da Polícia Federal. E nós, de fato, ficamos um pouco sem saber o que fazer com aquilo, né? A lei estabeleceu um prazo de vigência em 3 momentos, e as sanções, elas entraram em vigor em 2021, os demais dados 2 anos depois, e a criação da NPD ainda naquele ano. Então, e daí de lá para cá houve a pandemia, isso atrasou bastante a implementação e o desenvolvimento da LGPD nos órgãos. Ainda é um grande desafio, houve avanço, a NPD faz um trabalho magnífico nesse sentido, mas o que veio desafiando tanto a questão do compartilhamento como a LGPD? Desde 2013, mais ou menos, isso foi se intensificando e em 2020 explodiu. A questão do vazamento de dados. Os vazamentos de dados em massa, eles, de certa forma, eles causaram uma certa desmoralização naquela nossa luta para não compartilhar dados. Né? Nós ficávamos ansiosos de não compartilhar com outras instituições, porque nós éramos os detentores daquele dado, e de um dia para o outro aquele dado estava ali na web, sendo vendido, sendo trocado, informado. Então isso foi um grande desafio. Também foi um grande desafio a LGPD, os vazamentos de dados, e colocar em risco o principal pilar da segurança da informação, que é a confidencialidade. Né? Como que se você tem um pilar baseado na LGPD, você tem um pilar que é a confidencialidade do seu banco de dados, quando ele está exposto ali para qualquer pessoa, o seu primeiro pilar ruiu, de 5 pilares, né? Confidencialidade, integridade, disponibilidade, autenticidade e legalidade. Bom, nós nos encontramos hoje aqui, prestes a ter um documento de identidade único em todo o Brasil, que é fundamental. Maior expressão de cidadania, na minha opinião, é o nascimento de uma pessoa natural, o nascimento jurídico de uma pessoa natural. Quando nasce um bebê, ele é registrado num cartório. Ali ele começa a ser passivo de direitos e deveres no mundo jurídico. E esse momento, até então, ele era registrado com uma série de deficiências, ainda é uma série de deficiências em uma série de lugares. Então eu creio que essa identidade única, a biometrização da identidade do indivíduo é fundamental para que a gente comece, desde o início, os registros dos indivíduos recém-nascidos. Eu colocaria, meu tempo é curto, já está acabando, 3 desafios para que nós pensássemos. E tudo isso que foi dito aqui nesses 2 dias terão necessariamente que passar por esses 3 desafios, superar essas 3 barreiras. A primeira delas, superar todas essas barreiras anteriores. Isso ainda não foi 100% superado. Tudo isso que eu disse até agora ainda permanece. Houve evolução, mas os problemas permanecem. Essa conscientização ainda permanece, essa falta de conscientização. O compartilhamento efetivamente de dados entre as instituições. Por que eu digo efetivamente? Porque isso já existe. O banco de dados do cadastro eleitoral já compartilha com uma série de órgãos, a Polícia Federal, o Denatran, enfim. Os estados também, e isso é fundamental e é o caminho. Mas ele poderia ser muito maior. Poderia ser muito maior. Isso adiantaria demais o avanço da identificação humana e da cidadania digital. E, principalmente, compartilhar com responsabilidade. Por quê? Compartilhar dados é simples. O crime organizado, os hackers, os irresponsáveis o fazem o tempo todo. Mas compartilhar com responsabilidade, isso cabe a todos nós. Muito obrigado. Muito obrigada, Rogério. Excelentes pontos, né, exemplos. Realmente o passaporte foi um marco, né? Assim, a gente conseguiu evoluir aí num patamar assim sem anteriores, né? Então a questão também aí
base, né, da biometria, TSE, isso aí a gente, inclusive, utiliza aqui, né, no Gov. Né? Bom, continuando aqui, então, eu passo a palavra, por favor, Carolina, fique à vontade. Muito obrigada. Boa tarde a todos vocês. Queria agradecer primeiramente o convite de estar aqui e começar a apresentação com um item muito simples. Quando eu fui convidada para participar desse painel e falar de segurança da informação e compartilhamento de dados, eu trouxe, obviamente, a visão dos bancos, mas eu gostaria de começar, primeiramente, entrando na vibe de inteligência artificial, porque é isso que mais se fala ultimamente, e eu coloquei fonte da inteligência artificial para definir para mim as 3 coisas. A primeira coisa referente sobre o que são dados, depois o que a gente tem de segurança de dados e um terceiro pilar de compartilhamento. O que ele colocou dentro da definição quando eu busquei a inteligência artificial? Dados são valores atribuídos a que podem ser representados por números, palavras, imagens ou símbolos. O que me chama a atenção da definição é o segundo parágrafo. O segundo parágrafo não, a continuação desse parágrafo, que eles podem ser medidos, mensurados, e eles podem, inclusive, ser atribuídos de forma arbitrária. Quando a gente fala de forma arbitrária, aqui eu particularmente fiz 2 contextos. Arbitrária, porque você arbitra com quem você quer definir o dado, ter o dado, qual base de dados você vai ter, qual fonte você vai buscar. Ou arbitrária, quando a gente fala de criminosos utilizando os dados. Quando a gente vai para a segurança de dados, a gente busca, então, quais são as maneiras que a gente tem, ou qual é o conjunto, porque uma ação isolada não protege completamente os dados. Então, como que é a questão da segurança? Então, a gente tem aqui um pilar com mecanismos de proteção. E o compartilhamento de dados, agora, a gente está falando que o dado ele pode ser compartilhado desde que, aí depois entra um pouco LGPD e mais para frente o Open Finance, que eu trouxe aqui na apresentação, mediante uma autorização. E quem não quer ter dado hoje, como a gente fala, que cada um tem sua base de dados, e concordando com o que o Rogério falou, dado hoje é como se fosse uma mina de ouro, que todo mundo transforma isso em informações riquíssimas e mal querem compartilhar. Mas, como também citado pelo Rogério, a gente vê um compartilhamento de uma forma desumana por criminosos. Por que não, então, a gente se organizar para fazer algo do bem, para que possa facilitar e promover realmente ainda mais cidadania? Passando aqui para os bancos, todos os anos a Febraban faz uma pesquisa de tecnologia bancária, e para vocês terem uma ideia, esse ano nós estimamos que os bancos vão investir mais de 4 bilhões em segurança, seja a segurança da informação, seja em treinamentos e aperfeiçoamento, seja em sistemas, seja em outras maneiras de proteger os dados internos. Essa informação ela é riquíssima porque mostra com que isso é uma preocupação frequente dentro do meio bancário. Nós temos, sim, investimentos em tecnologia. Hoje, praticamente, todos os bancos, mesmo até os tradicionais, todos os bancos são digitais e você tem uma concentração de um banco, de um serviço financeiro na palma da sua mão. Então, a segurança aqui ela é imprescindível. Passando os 3 pontos que eu quis destacar nesse slide, é quando a gente fala de tecnologia, puxando sardinha um pouquinho para o meu universo. A tecnologia está aí, a gente não precisa... Não precisamos combater a tecnologia, a gente precisa aprender a surfar na onda da tecnologia. Então, a gente tem a inteligência artificial, os bancos usam há mais de 10 anos inteligência artificial, e nos últimos 2 anos, por conta da inteligência artificial generativa, o assunto ganhou um boom, uma explosão. Então, a gente tem aqui a questão de explorar e trazer essas tecnologias emergentes, inclusive para os serviços financeiros. Nada tão importante quanto investir em tecnologia é
também investir em defesa cibernética, uma vez que a gente tem cada vez mais bases de dados com informações preciosíssimas, independente do compartilhamento ou não, ela precisa ser muito bem protegida. E, para vocês terem uma ideia, na segurança, eu trouxe esses índices, que é o que está hoje, depois na pesquisa de tecnologia bancária, é o que os bancos colocaram. De investimento em cibersegurança, a gente vai ter 70% em investimento em arquitetura e infraestrutura, 58% em estratégias de detecção e respostas a ameaças cibernéticas. A gente tem 54% gestão de identidades e acessos, principalmente que um dos pilares que a gente vê hoje no mundo cibernético são os insiders, que são as pessoas que são colocadas dentro das instituições para facilitar o vazamento de informações dessas instituições. A gente tem treinamento, tem cloud, a gente tem o teste de penetração, isso é constante que a gente precisa fazer, principalmente com o avanço de tecnologia, a gente precisa estar sempre preparado. E criptografia de dados, cada vez mais, a gente investe em criptografia. Todas as transações que hoje a gente opera no SFN, que é o Sistema Financeiro Nacional, através da RSFN, que é a rede do Sistema Financeiro Nacional, seja através do PIX, que é o SPB, ou seja através do SPI ou através do SPB, que são as TEDs e outras movimentações, de ponta a ponta a gente usa a tecnologia criptografada, a gente usa um mecanismo seguro para que essas informações não sejam acessadas por atacantes. Quando a gente fala de dados, a gente viu também citado pelo Rogério, e aqui temos uma especialista de LGPD, Patrícia, a implantação da nova lei de proteção de dados, ela traz ainda mais corpo para a importância desse assunto, que é a proteção que a gente precisa ter nos nossos dados. Sejam eles dados pessoais, sejam esses dados compartilhados em instituições ou órgãos públicos. Os dados precisam ser protegidos e aqui a LGPD trouxe um pouco mais de luz ao tema, fazendo com que o mercado se movimentasse para atribuir padrões para cada vez mais manter a segurança dessas informações aqui que tem dentro das empresas. Quando a gente fala na FEBRABAN de mantras, a gente fala que segurança cibernética ou segurança num guarda-chuva maior é um jogo em equipe. Não é o meu banco contra o seu banco, quando eu falo de universo bancário. São todos os jogadores dentro do mesmo time, porque essas informações precisam ser compartilhadas. É uma responsabilidade de todos manter um sistema financeiro nacional seguro. E como nós estamos protegidos, a gente precisa proteger os nossos parceiros, os nossos fornecedores, porque não adianta o banco trazer o que há de melhor em termos de segurança e um prestador de serviço relevante não conseguir ter a mesma proteção. Então, a gente olha também para os fornecedores e a gente auxilia que eles ganhem cada vez mais maturidade em proteção. Mudando um pouco de assunto, para a gente entrar em compartilhamento de dados, como eu disse, a tecnologia e a inovação elas estão presentes no nosso dia a dia, a gente não pode resistir a elas. Agora, olhando como consumidores, a gente quer... Eu aposto que aqui, se a gente falar que o Pix não vai mais existir, todo mundo vai reclamar, porque é uma tecnologia, um mecanismo de transferências instantâneas, 24/7, um dos cases de sucesso que a gente tem no Brasil, como a gente pode aqui se orgulhar muito do mercado financeiro que a gente construiu ao longo desses anos, e realmente ninguém quer ficar sem de uma modernidade que facilita a nossa vida. Então, a gente vê um comportamento do brasileiro mudando constantemente. Para vocês terem uma ideia, a cada 10 transações, 8 são realizadas em canais digitais, 7 via mobile. Então, a gente não tem como lutar contra, a gente tem que facilitar, porque hoje, por fim, a conta corrente ela é do cidadão, e promover esse acesso rápido à conta corrente para que o cidadão tome a decisão
para compartilhar ali as suas informações, realizar uma transação, fazer uma transferência é importante. Então, a gente tem que justamente buscar tecnologias, entender a mudança comportamental, trazer inovação, criar produtos financeiros e manter a solidez do mercado como um todo. Então, os bancos eles estão sempre pensando nessas questões e unindo com o que a gente tem dos nossos clientes, os pedidos dos nossos clientes. Quando a gente chega, enfim, em compartilhamento de dados sob a ótica financeira, a gente tem muito falado de Open Finance, mas o que é Open Finance? O Open Finance, ele não, o pessoal questiona, mas eu mal ouço falar do Open Finance. Eu acredito que o Open Finance ele não pode ser pensado como um produto. Eu vou fazer um Open Finance. Não, o Open Finance é um meio, diferente do Pix. Poxa, faz um Pix para mim. Você sabe que você vai fazer uma transação financeira. O Open Finance ele é um meio do caminho que está facilitando o compartilhamento de dados entre os bancos. Mas qual que é o detalhe? Os dados é do meu banco? Os dados é do banco B, do banco A? Não, os dados é do cidadão. Então, o compartilhamento de dados só pode ser feito com uma finalidade específica. Então, eu preciso realizar um financiamento de um carro e a tarifa que o meu banco, a taxa que o meu banco está me cobrando, ela não tem me atendido muito bem. Gostaria de analisar outras possibilidades. Só que eu sou uma profissional que eu não tenho uma carteira assinada, eu tenho um trabalho muito informal e eu preciso comprovar a minha renda para poder ter uma taxa interessante para que eu possa financiar meu veículo. O banco novo não me conhece. Como é que ele vai saber que a Carol ela é uma boa pagadora, ela tem um histórico financeiro sólido, se eu não tenho uma comprovação, uma carteira assinada, um holerite, algo para eu entregar? Então, o que eu vou fazer? Eu vou autorizar o meu banco de relacionamento a compartilhar as informações através de um período selecionado com esse novo banco que eu estou tentando buscar esse relacionamento para que ele possa me conhecer e oferecer uma taxa mais personalizada ou mais aderente àquela minha necessidade. Então, eu não fiz um Open Finance. Eu estou buscando um financiamento de um veículo e, através do Open Finance, ele foi o meio que proporcionou essa integração e compartilhamento de dados para que o outro banco possa me conhecer. Importante que, através do meu consentimento, o banco foi autorizado a buscar as informações no banco que eu tenho conta. O período, eu posso revogar esse consentimento a qualquer momento. Então, o Open Finance, que não é o produto, eu não vou fazer Open Finance, mas sim, eu vou buscar produtos financeiros que eu queira, e através do Open Finance eu tenho um mecanismo de compartilhamento de dados entre os bancos de uma forma segura, de uma forma que eu continuo dona dos meus dados no centro de todas as questões. Então, eu tentei aqui explicitar o que é o Open Finance, porque é uma dúvida que todo mundo questiona. O que é, enfim, Open Finance? Quando eu vou fazer um Open Finance? Não, você não vai fazer um Open Finance, você vai buscar uma finalidade diferente disso e vai poder utilizá-lo como um meio para isso. E como que está o Open Finance? O Open Finance ele foi realizado em 4 fases. Uma primeira fase, que era um teste de infraestrutura que a gente fez, porque para compartilhar dados entre informações, a gente precisa pensar em infraestrutura e ter a infraestrutura de uma forma muito segura. Então, a primeira fase foi compartilhamento de dados abertos, que são aqueles dados que o cliente já possui. Localização de agências, tarifas, taxas, tudo isso que já tem de dados abertos, que são informações da instituição financeira, através do Open Finance, as instituições podem compartilhar essas informações. Como, por exemplo, pode nascer um marketplace ali de tarifas, comparando cada tarifa, cada banco, cada entrega, cada serviço. Então, o compartilhamento de dados através da fase 1 foi justamente para facilitar essa questão. Quando a gente vai para a fase 2, é onde entra o cliente no centro, que é onde eu consigo compartilhar os meus dados transacionais ou cadastrais, que são os dados que eu tenho no meu banco, com outro banco mediante o meu consentimento e uma finalidade clara.
A fase 3, a gente entra na questão de iniciação de transação de pagamento. Eu consigo realizar um pagamento através dos trilhos do Open Finance. E a fase 4 é onde a gente muda o nome de Open Banking, que era no passado, para o Finance, porque eu saio de uma questão de compartilhamento de dados financeiros e entro numa questão de dados bancários e entro numa questão de compartilhamento de dados financeiros, onde entra uma questão de câmbio, onde entra investimentos, seguros, entre outros produtos satélites ao universo bancário. Como que nós estamos? É uma informação que o pessoal cobra bastante. Nós transacionamos mais de 6 bilhões de chamadas por mês. O Open Finance, que nasceu ali em UK, teve uma implementação ao longo de anos. Quando o Brasil entrou na jogada para desenvolver o Open Finance brasileiro, em menos de 2 anos em produção, a gente passou infinitamente o Open Finance de UK. Hoje eles trafegam, depois de quase 10 anos de implantação, 8 a 10 anos de implantação do projeto, 1 bilhão de chamadas mês. Em 2 anos a gente já bateu 6. Com mais de 50 milhões de consentimentos ativos, ou seja, de pessoas que deram autorização para realizar, através do Open Finance, obter algum serviço financeiro. E, por fim, eu trouxe alguns cases do Open Finance para poder aqui ilustrar para vocês a grandeza desse projeto, que hoje muito que está sendo desenvolvido é a questão regulatória, que é o que o Banco Central solicita dentro da regulação do Open Finance. A gente costuma comparar com o advento, inclusive, da internet. Quando a internet chegou no Brasil, ninguém muito sabia o que era aquilo, que bicho era aquele, o que fazer com aquilo, se todo mundo ia aderir à internet ou não. E passamos por uma pandemia em 2020 que, se não tivesse a internet para nos conectar de forma remota, para quem conseguia ter o trabalho e ficar em casa protegido, não haveria uma outra forma, ou uma crise econômica poderia se dar muito pior. Então, lá atrás, se a gente falasse que em 2020 nós usaríamos a internet mais que tudo, nós iríamos colocar em xeque. Será? Mas a gente não sabe nem para que usa isso. E a gente está colocando aqui o Open Finance como um meio para que você obtenha alguma vantagem dentro do mercado financeiro, que ainda tem um potencial enorme. Quando a gente fala em agregação de contas, quando a gente fala de assuntos de super app e etc., quando a gente fala não vai ter mais app A, app B, vai ter app A, app B. Mas a questão é, você consegue, através do app do seu banco, centralizar saldos de outros bancos. Você consegue, através do Open Finance, pagar uma conta utilizando o saldo de 2 bancos diferentes. Essa é a vantagem do Open Finance. Por exemplo, eu tenho um banco A R$100, o banco B 200 e uma conta de R$200. Como eu tenho que fazer? Entrar num banco, transferir dinheiro para o outro, esperar o dinheiro, buscar a conta e realizar o pagamento. Através do Open Finance, um comando, eu busco o saldo nas 2 contas e pago a conta numa única chamada. Então, existem vantagens que precisam ser cada vez mais exploradas e acessíveis, mas pensem nesse compartilhamento de dados como uma finalidade, um meio do caminho, e não um produto final, fazer Open Finance. E acredito aqui outros exemplos que a gente vai ter, como eu falei, o pagamento, comando de contas, centralização de contas, quando a gente vai ter uma gestão financeira. Uma coisa que a gente precisa muito no Brasil desenvolver é a educação financeira da nossa população. E uma vez que a gente tenha cada vez mais esses apps disponíveis para a população aprender a manejar essas questões, isso também pode facilitar bastante no avanço da educação financeira do país. Então, quando a gente fala de compartilhamento de dados, eu quis trazer para vocês o que o mercado financeiro tem feito nesses últimos anos. E é isso. Obrigada. Muito obrigada, Carolina. Acho que super enriquecedora a sua apresentação. Acho que todos nós entendemos, né, que Open Finance é um meio, né, e não um produto final. Muito obrigada. Entre outros pontos, claro. Mas no final a gente faz um comentário mais prolongado.
Patrícia, por favor, fique à vontade. Muito obrigada pela sua participação. Arrumar aqui. Bem, boa tarde. Obrigada de novo pelo convite, uma maravilha poder participar do evento aqui, tanto com o doutor Rogério, a doutora Carolina e com a nossa moderadora, a Loriza. Acho que eu tenho uma missão desafiadora, acho que eu sou a última fala do evento, então vou aproveitar para fazer aqui um apanhado com vocês de um pouco do que a gente viu ao longo desses 2 dias. Acho que, primeiro, com toda certeza, né, e McLuhan já dizia isso, a gente vive uma grande mudança de cultura. Mas ainda hoje, quando a gente olha o processo de inclusão digital do indivíduo, ele carece de uma humanização maior, ainda mais se a gente fala de públicos vulneráveis. Esse primeiro contato, né, para ser incluído digitalmente, seja de uma criança ou de um idoso, né, quando a gente fala dos 2 extremos. Então, acho que vale uma reflexão nossa, porque como esse painel fala de segurança e de compartilhamento, nós temos um desafio de qual é a idade que eu deveria começar a educar sobre proteção de identidade e a falar sobre segurança dentro de uma postura diligente, que é o indivíduo que tem que aprender a se defender para ser esse elo mais forte, tão necessário, né? A gente pode investir em muita tecnologia, vimos aqui um show de tecnologia no Congresso, eu mesma já fiz, né, a minha SIM, aqui minha carteira de identidade nacional, hoje, né, aproveitando tudo isso, mas a gente precisa, a gente tem hoje, eu faço um trabalho, no último slide vai ter, um instituto que há 14 anos leva essa aula, sabe, de cidadania ética e segurança digital para escolas, e a gente observou que quando você ensina para uma criança com 6 anos de idade, no primeiro ano do fundamental, sobre que não é ético mentir, que eu não deveria entrar dentro de um ambiente, colocar outra data de nascimento, que a mentira ela pertence como meio de execução hábil para mais de 30 tipos de crimes que, se eu não tiver habilidade de mentir, eu não consigo executar, né? Aquele modus operandi. E é por isso que sociedades baseadas em verdade, honestidade e transparência conseguem combater muito o crime. E aí a gente pensa que se uma criança não for ensinada que não é ético mentir, e, além disso, mentir sobre sua identidade configuraria ali o crime de falsa identidade, 307 do Código Penal. Quando a gente fala isso, eles ficam assustados, porque eles não imaginam que já podem estar cometendo um crime tão cedo. E tudo tem a ver com levar essa educação e dar o livre-arbítrio, o direito de escolha, porque se eu aprendo sobre o certo e o errado, quando eu decido fazer, já sei a consequência e a responsabilidade dos meus atos, dos meus responsáveis legais e todo o efeito que isso vai ter no tempo. Mas a gente vive justamente esse celular na mão, que se tornou também o nosso método de autenticação. Nós vivemos uma realidade que tudo que a gente possa investir, e é tão fundamental, a certeza de uma identidade para uma certeza de uma autoria, vincular as duas, mas a cultura atual é de identidades digitais descomprometidas de lastro, de rastreio. Então, qualquer um de nós está sujeito, alguém nesse momento, abrir uma conta em mídia social, uma caixa postal de e-mail gratuito, usando o seu nome, e agindo em seu nome, ou depois avisando alguém no WhatsApp que você mudou seu número e tentar atacar outros. Então, esse ambiente de plataformas ainda não concretiza nesse ecossistema inteiro. A gente viu de manhã, né? O Hudson falou da importância da cooperação, do foco no cidadão, o Walter Faria também aqui da Febraban, como a Carolina, falou da Estratégia Nacional de Prevenção à Fraude, mas a gente vai ter que poder juntar essa cadeia inteira, incluindo de aplicação. Dito isso, a internet é hoje a maior rua do planeta. Cada um de nós conectados na internet está na rua. E quando a gente recebe um treinamento que vem de geração após geração, de qual é o seu estado de alerta ao estar na rua, né, a gente tem um mindset, assim, né, bolsa para frente, presta atenção, olha para os lados.
E é claro que tem tecnologias hoje que podem até comprometer nossa atenção. Caminhar na rua com os 2 fones de ouvido, um em cada ouvido, a gente sabe muito bem que pode ter vários desdobramentos, até mesmo de risco para a vida do indivíduo. Mas por que nos colocamos em risco? Porque existe um lado da tecnologia que é um desafio. Aqui a gente pode fazer grupo de trabalho, tá? Com vários, multidisciplinar, com várias formações, né? Eu sou advogada, tenho mais de 20 anos de atuação, mas a gente precisa aí da ajuda, né, de várias especialidades para entender que a gente tem o desafio da conveniência. Né? Quando a gente fala que a ocasião faz o ladrão, quando a gente fala da conveniência, ainda é difícil criar processos mais robustos de autenticação e segurança, porque em um dado momento, é claro que todo protocolo de segurança que tem etapas, né, tranca a porta, destranca a porta, né, não passa a chave para o outro, tudo isso em algum momento esbarra em conveniência. Então, aqui, eu acho que todos, e o mercado financeiro avalia muito isso. Como é que eu equilibro, como eu harmonizo segurança e conveniência? Para que o próprio indivíduo não dê bypass naquilo que foi estabelecido de proteção, mesmo sabendo que é para protegê-lo. E aí você pode ter a lei, como a gente tem a LGPD, temos regulamentações setorizadas, mas mesmo assim, tendo lei, tendo multa, tudo isso, se a gente for refletir, é que nem a pessoa que tem o cinto de segurança no carro e bota o cinto preso debaixo do braço, preso no meio das pernas, e não prende o cinto de verdade. Por quê? Para não amarrotar a roupa. Então, no final, é uma escolha. Mas é lógico que a gente fez o caminho inteiro. A gente trouxe tecnologia, a gente trouxe regulamentação, a gente tem fiscalização, faz campanha educativa, mas ainda existe o comportamento do indivíduo. Né? Dito isso, desculpa. A pessoa na era digital, esse cidadão do planeta, e é uma cooperação que a gente tem que ter não só nacional, mas internacional. Eu hoje estou, como membro titular no Comitê Nacional de Cibersegurança, estive no Conselho Nacional de Proteção de Dados e nós avaliamos e fazemos benchmarking, comparamos, e as dores são muito parecidas. Mas o brasileiro tem características específicas da nossa cultura nacional. Nós somos muito mais facinhos de amizade. O que eu quero dizer, o brasileiro adiciona qualquer um como amigo. Sabe? A gente está sempre ajudando alguém na rua, dando uma informação. E aí, como que a gente mexe em aumentar essa segurança? Se eu estivesse falando com um britânico, com um germânico, quer dizer, tem vários países que algumas das recomendações de segurança são aderidas naturalmente. A pessoa nem fala com outro, não conheço. O brasileiro, para falar com um desconhecido, é um problema isso. Né? Vem daquele treinamento que se alguém ligar e perguntar quem está falando, você responde, quer falar com quem? Quem está falando, quer falar com quem? Quem está falando, quer falar com quem? Não responde. Vamos ver quem está mais preparado para não passar informação. Mas o toque-toque do digital, daquela mensagem que chega num WhatsApp ou alguém que bate num LinkedIn, ainda é realmente desafiador. Então, dito isso, pensando que a gente precisa estar centrado no indivíduo e no cidadão, lógico que trouxemos uma legislação que é robusta, que ainda está sendo implantada e que ela traz ali um baseline, uma base para que a gente possa ter mais interoperabilidade. O grande desafio é que hoje nós precisamos compartilhar dados, é um requisito, porque a informação protege, mas se quem compartilha e quem se pluga nessa rede, quem está em APIs, não tiver com o mesmo padrão, mesmos níveis de segurança, imputa risco também. Porque aí quem consegue entrar na rede vê tudo de todo mundo. Então a gente fica assim, sabe? O que vem primeiro? Como que eu consigo avançar em compartilhamento? Eu preciso confiar para quem eu estou transmitindo dados e tenho que coibir, evitar e afastar que eu seja envolvido em responsabilidade solidária, que eu vou responder junto dentro de uma rede que não está ainda num nível de confiança adequado. E isso vai esbarrar em discussões de prioridade, não só prioridade orçamentária, prioridade política, uma série de prioridades. Então, 7 em cada 10 brasileiros têm muito medo. E medo, gente, medo é paralisante. Medo sempre vai ser
algo que afeta a nossa economia. As pessoas não conseguem se relacionar com medo, transacionar com medo. Então, esse medo hoje do roubo de identidade, devido ao que o doutor Rogério colocou, dos mega vazamentos e da fraude, esse tipo de medo hoje afeta o nosso país, faz com que o Brasil não consiga desabrochar todo o seu potencial econômico social. Então, nós ainda temos um país com muitos problemas relacionados a uma segurança pública digital, né, a esse fortalecimento de métodos de identidade, mas principalmente de campanha educativa, que eu vou citar aqui para vocês, rapidamente. Então, aqui são notícias, né? O crescimento em cyberataques aumentou, existe sempre os dois lados da equação, né? Existe um interesse, né, de conseguir realizar um ataque exitoso, e nós ainda sofremos de vulnerabilidades bem básicas. Além disso, o golpista ele toma proveito, né, de todo tipo de mensagem. Agora a gente já vai estar em Black Friday, o pessoal já fala Black Fraud, né? Quer dizer, como a gente consegue orientar a todos nesse tipo de cuidado, porque é uma conta social que aumenta o custo do crédito. Nós todos pagamos a conta da fraude. Então, quando cada um dos indivíduos também cai facilmente, não se comporta adequado, isso eleva o preço de tudo, porque já está embutido no preço a conta da fraude. Acho que uma parte da venda não vai ser paga, e aí eu diluo isso numa conta que todo cidadão paga. Então, assim, eu sou esperançosa, sou otimista, trabalho também com educação, mas eu acho que para o nosso tamanho de país, a gente ainda precisaria ter um trabalho muito mais consolidado. E são mecanismos simples. Eu conversei com autoridades de outros países enquanto estava na NPD, eles disseram, aqui, nós, além de termos feito o GDPR, né, o regulamento europeu, toda a entidade, todo agente de tratamento precisa ter frases orientativas, educativas, para quando está pedindo algum dado pessoal do indivíduo. Então, eles criaram frases obrigatórias que precisam ser disseminadas nas relações de comunicação com os titulares. Por quem? Por todos, ou seja, por aqueles que são os agentes de tratamento. O próprio fisco, ou seja, o agente público, não gastou um tostão. Então, dizer que a gente não faz a campanha porque não tem dinheiro não é verdade. Dá para ser feito através de todos os que estão dentro do ecossistema, né? Aí, falando de inteligência artificial, fiquei muito feliz, né, que a Carolina trouxe, inclusive, as respostas aqui feitas pela IA. Mas hoje eu queria até complementar. Vou dar um exemplo bem prático. A gente traz uma ferramenta que usa inteligência artificial. Se não soubermos perguntar para o desenvolvedor da ferramenta se está cumprindo com requisitos de cibersegurança, que risco a gente corre? Hoje, essa problemática de que você tem insiders, tem pessoas de quadrilhas inseridas nas empresas, aumentou, ficou mais facilitado quando a gente usa IA em processo de seleção para olhar currículos, porque existe um tipo de ataque, pelo menos documentado desde o ano passado, no grupo internacional que eu participo, desde o Instituto Alan Turing do Reino Unido, como o SIG Group de Amsterdã, e que eles dizem que é o ataque de envenenamento de dados. A IA precisa de dados. Então, se eu colocar hoje um currículo e eu botar nos metadados choose me, minha escolha, e eu usar uma solução que faça a seleção de currículos baseada no algoritmo que não foi treinado no if choose me, don't choose me, ou seja, se alguém escrever choose me, não escolha essa pessoa, as máquinas seguem ordens. E um ataque tão simples de uma frase, que a gente não consegue ver a olho nu porque está nos metadados, faz inserir uma pessoa de quadrilha numa empresa. Então, a gente dá 3 passos para trás e diz, se lá, desde, não só da LGPD, né, mas há mais de 15 anos a gente fala de segurança de informação, na contratação de soluções, na contratação de terceiros, nos terceirizados, a gente tivesse também trazendo esse checklist de verificação, estaríamos mais protegidos. Mas, infelizmente, isso ainda não foi alcançado, talvez porque a gente precisa trazer uma regulamentação que traga security by design. Qual é o requisito de fábrica de segurança? Já tem que vir ou no device ou na aplicação.
E aí eu coloco isso para todos aqui como fechamento dos 2 dias de congresso que vocês estão assistindo. Será que uma aplicação como um WhatsApp não tinha que ter como Security by Design já vir como padrão da solução fator duplo de autenticação do que esperar 4 passos de etapa para que qualquer pessoa, da criança ao idoso, tenha que colocar aquilo? Então, a gente começa a refletir o que já tem que vir de fábrica, que nem a gente fez lá com cinto de segurança. E aí isso vira um patamar mínimo comum. Dizer que quando alguém sai correndo com seu celular é uma funcionalidade extra do fabricante por querer ou gostar de você colocar, não, tinha que ser obrigatório. Sacudiu, bloqueou. Por que quando vocês vão aos hotéis, como eu estava no hotel agora, se você se logar no seu streaming com o seu login e senha, e você não fizer log-off, não deslogar, ele fica. Poxa, por tempo, por inatividade, por identificação de que está em outro aparelho, por verificação de que o seu celular já foi para outra cidade distinta da geolocalização daquela... Tem tantas possibilidades técnicas para a proteção desse indivíduo, mas o termo de uso diz: por sua conta e risco, você se proteja. Se você não deslogou, a culpa é sua. Então, acho que a gente tem que pensar um pouco mais como a gente melhora isso, né? Logicamente, quando a gente pensa, principalmente, um dever que a gente trouxe na LGPD de interoperabilidade, ele só vai conseguir ser completamente exercido, né, como está ali previsto no 25, o acesso e compartilhamento de dados precisa acontecer sempre promovendo esse bem-estar ao indivíduo e gerando essa proteção social. Mas a gente tem que atender o 46, os requisitos de segurança. Mas para atender o 46, tem tanto trabalho sendo feito pela ANPD, pela autoridade, mas ela ainda não regulamentou os requisitos de segurança. Então, quando eu faço um pregão, uma licitação numa cidade inteligente para contratar uma solução qualquer, inclusive reconhecimento facial, vigilância e tenho dificuldade de citar qual é o padrão mínimo que tem que vir embarcado na solução, incluindo criptografia, porque nem criptografia a gente usou na LGPD, ainda nem definimos os padrões mínimos de segurança. A gente usa recomendação de melhor prática da ISO, da família 27001, 27701. Mas para licitação pública, eu posso ter um desafio de alguém embargar dizendo que posso estar direcionando. Quer dizer, onde que está na lei escrito isso? Então, essa é uma urgência que nós temos para a gente alcançar tudo que a gente tem falado aqui, porque ainda não foi regulamentado. Já regulamentou várias coisas que estavam pendentes, mas 6 anos de promulgação, 4 anos de vigência, a lei é de proteção de dados. Devia ter sido o primeiro artigo a ser regulamentado. Né? A base, qual é o mínimo? Para fechar, como nós falamos vários exemplos muito pertinentes de bancos, eu quis trazer a resolução número 6 do Bacen, porque aqui eu acho que cabe uma melhoria. Eu acho que existe ainda uma falha de interpretação, que está correto falar de consentimento prévio lá no Open Finance, está totalmente correto com aquelas finalidades, mas eu não necessito, pela LGPD, de consentimento quando eu estou visando proteção contra fraude, segurança do usuário, proteção do crédito, isso está tudo em exceção de consentimento no 7 e no 11. Então, é aquele momento em que você para pensar, né, se esse consentimento, numa base que é para proteção de fraude, ou seja, que é de segurança, já que ele é revogável a qualquer tempo, eu acabo prejudicando a base. Porque hoje a gente tem que trabalhar o princípio da exaustão. O princípio da exaustão vem do Big Data. Até para que a IA nos proteja mais contra a fraude, ela tem que saber muito de você, para saber quando você não é você. Para proteger até você de você. Até quando a gente está com um comportamento meio inseguro, ela vai nos proteger de nós mesmos. E isso tem que acontecer ao longo da vida e pós-mortem. Porque no Brasil os fraudadores usam dados de pessoas falecidas para cometer golpes. As mídias sociais estão cheias de gente falecida. Às vezes eu fico até constrangida quando alguém dá feliz aniversário para alguém que já morreu, porque a mídia social diz para você que é aniversário daquela pessoa e você não lembra que ela já faleceu, porque está ainda aquela identidade, digamos assim, aquele perfil no ar. Então, é fácil você ainda manter e parecer
algo que não é, né? Esse parecer e o ser são coisas bem importantes. Então, assim, como a gente vai se proteger do roubo da identidade? Vamos pegar, né? Eu acho que o Marco Civil da Internet já merece uma atualização nos debates que a gente tem tido, mas é uma legislação excelente, muito bem feita, e toda legislação sobre inovação e tecnologia sofre de obsolescência, porque a tecnologia vai muito mais rápido do que a nossa capacidade de fazer a lei, né? E é um dos motivos pelo qual a importância de eventos como esse, das entidades associativas também promoverem códigos de conduta, melhores práticas, né? A gente trazer a soft law como mecanismo de proteção. Então, eu fecho com o artigo 26, né, aqui do Marco Civil, que já falava da importância da gente ter o Estado prestando essa educação, fazendo campanhas. Será que o Brasil estaria com todos esses mega vazamentos e desafios hoje, se a gente, há 10 anos atrás, quando trouxe o Marco Civil da Internet, já estivéssemos fazendo campanha educativa de segurança de dados? Seria mais fácil a gente compartilhar. E aí é um dos objetivos, né, aqui do CN Cyber, do Comitê Nacional de Cibersegurança, fazer esse benchmark. A gente teve as Olimpíadas da França, vimos que lá eles também possuem um secretário nacional de cibersegurança, há essa centralização, há essa cooperação, essa interface comum. Acredito que seja um caminho viável para nós. Também, do ponto de vista de tecnologia, com a Anatel, temos conversado sobre os chip kids, que é quando a rede identifica que ali tem uma criança. Isso daqui já foi implantado no Reino Unido. Então, mais do que eu declarar uma idade, uma data de nascimento, vamos assumir que agora vai vir Dia das Crianças e tem um monte de criança que vai ganhar celular, tablet, vai usar a internet numa conta que parece que é de maior de 18 anos de idade, porque ficou assim no seu cadastro inicial. Então, a partir do momento que a gente tem uma confiança cadastral, a gente confia no resto inteiro da cadeia que a gente pode acrescentar de serviços e produtos. Então, desafios aqui para a gente poder fechar e para o futuro, né? E que a gente tem tratado. Como a gente lida com uma base legado de dados não confiável? Também não dá para dar um reset, não dá para apagar tudo, começar do zero. Foi um debate de hoje também, né? Como é que foi feito em outro país, como está no Brasil. Mas a gente precisa combater fraude de emissão, que é desde a origem, então a gente está fortalecendo, acho que o evento hoje já mostrou uma infraestrutura muito robusta para conseguir alcançar essa finalidade, mas existe fraude de uso. Claro que a gente sabe que biometria dificulta fraude de uso, mas temos várias situações hoje por conveniência. E aí, então, só cultura, só o usuário aprendendo mais como se proteger que a gente consegue realmente alcançar todo esse resultado. Então, a cultura de segurança, ela tem que vir de casa, ela tem que vir da escola, ela tem que vir da família, ela tem que vir do trabalho. É intensivo para que a gente consiga depois fazer valer a tecnologia toda que está sendo amostrada aqui para vocês e que é extremamente importante para a gente desenvolver o Brasil digital sustentável para o futuro. Muito obrigada. Muito obrigada, Patrícia. Acho que tivemos aqui nas 3 palestras, né, nas 3 apresentações, ótimos exemplos de como é importante as questões de segurança, de compartilhamento de dados, principalmente no tema, né, do Congresso, que é assim. Na verdade, assim, como eu falei no início, ela visa combater fraudes, né? Então, assim, segurança, compartilhamento estão intrinsecamente ligadas nesse combate de fraude. Então, para a gente fortalecer assim, para a gente conseguir alcançar aí cada vez mais maior adesão, né? A gente sabe que tem um marco aí, um prazo, mas vamos agir aí antes desse prazo, né? Então, e uma das coisas que eu mais notei aqui nas conversas, no que foi abordado, é a questão da conscientização, né? Essa cultura, a gente precisa mudar essa cultura desde o comecinho, desde criança. A gente vê aí, temos documentos muito ricos, disponíveis gratuitamente, né? Seja via
uma iniciativa do mundo privado, do governo, mas a gente vê aí várias iniciativas e eu acho que uma das formas da gente aumentar o alcance a esses documentos são as parcerias, né? Esse ano, inclusive, só para dar um exemplo, a gente fez uma parceria com a FEBRABAN, onde a gente participou de um curso, nosso time aqui participou de um curso ofertado pela FEBRABAN, a gente participou de um exercício de simulação ofertado também pela FEBRABAN. Então, assim, a parceria é muito importante e rica num cenário assim, que a gente viu. Outra coisa que foi muito abordada aqui, a escassez de investimento, a importância do investimento. Então, quando a gente tem essa necessidade, essa falta de investimento, uma das formas da gente contornar isso é através das parcerias. Então, agradeço, muito obrigada, e fica aqui várias reflexões para vocês. Obrigada.